notícias da manhã e uma do finalzinho da noite. O TSE ontem, por 4 votos a 3, validou você criar um partido com assinaturas digitais, né? Então, isso viabiliza a possibilidade da criação do Aliança pelo Brasil, o partido do Bolsonaro, sendo que essa consulta que foi feita, ela foi feita no ano passado, como eu já disse aqui em outra ocasião, a pedido ali do Jerônimo Gergen, que estava pensando em fazer o partido do MBL. Mas vale para todo mundo, obviamente. Agora, o TSE, apesar de ter aprovado isso, ressaltou ontem, na sua sessão noturna, que essa validação ela ainda vai demorar para ser efetivada na prática, porque você precisa implementar uma série de mudanças técnicas, tecnológicas, que permitam fazer essa conferência. Então, talvez, muito provavelmente, ela não será aplicada para as eleições de 2020, tá? Não haverá tempo para que o partido seja criado para as eleições de 2020. Essa, pelo menos, é a expectativa. Vamos em frente. Nós estamos agora, desde mais ou menos aí das 10 da manhã, acompanhando o Sérgio Moro na CCJ. Não só ele, tem o Herman Benjamin, tem vários outros juristas, todos, tem até o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, então estão todos lá debatendo a segunda instância, a prisão da segunda instância, né, após condenação em segunda instância, em função dos projetos que estão correndo. Nós falamos disso já na semana passada, vocês estão por dentro, os bastidores de tudo isso, a tentativa o acordo que foi feito, né, com os líderes para que se priorize a PEC. Então há todo um esforço para, muita gente não aceitou esse acordo, vários partidos não aceitaram, e há um esforço para que o PL, né, que está correndo no Senado, ele siga o seu trâmite, porque a sua efetivação seria mais rápida. Se ele fosse aprovado este ano, já valeria para uma série de aplicações, e a PEC ela viria depois, mais tarde, no ano que vem, para consolidar o entendimento do Congresso Nacional em relação à prisão em segunda instância. Então estamos acompanhando esse debate, né? O próprio Sérgio Moro, ele na CCJ disse também o seguinte, que a discussão, né, em torno até do debate, muita gente da oposição, pessoal do PT, dizendo o STF já decidiu, etc, etc. Ele falou assim, não, olha, nós respeitamos o entendimento do STF, mas o julgamento apertado, revendo um precedente no qual havia uma outra maioria, sinaliza que a questão não está de todo sedimentada naquela corte. E completou, o ministro Dias Toffoli, ele mesmo sinalizou que entendia que era a questão que devia ser decidida pelo Congresso. Aliás, parece que o Gilmar não gostou nadinha, né, dessa abertura que o Toffoli deu no julgamento da segunda instância, e também estaria irritado com o Toffoli com o erro, né, ou com a forma como ele conduziu a polêmica aí em torno do Flávio Bolsonaro e do COAF, o debate sobre o compartilhamento de dados da Receita do COAF, que, aliás, precisa ser definitivamente encerrado, embora já se tenha formado a maioria. Destaco para vocês também declarações do próprio presidente Jair Bolsonaro na saída do Alvorada, comentou, né, esse atrito aí com o Donald Trump, disse que a coisa ainda não está pacificada, ele que não está ainda decidida, inclusive a questão da sobretaxa do aço e do alumínio. Eles vão conversar, inclusive eu falo sobre isso com o Paulo Guedes, entrevista, e já está disponível, estamos disponibilizando ela em vários blocos, o primeiro bloco já está disponível, e o Guedes disse para mim que achou a decisão do Trump um equívoco brutal. Obviamente essa entrevista, essas declarações do Guedes terão aí repercussão entre as autoridades americanas. Ele acha que é possível, com uma conversa tranquila, reorganizar essa situação, explicar o que está realmente acontecendo, dizer que, olha, não tem manipulação da taxa de câmbio, não tem nada disso, e explicar o que aconteceu. Inclusive, o Guedes explica isso em detalhe na entrevista, falando da mudança, né, das bases da política macroeconômica brasileira. Eu recomendo que vocês assistam, e também tivemos essas declarações do Jair Bolsonaro no mesmo sentido. O Bolsonaro também foi questionado novamente sobre privatização e disse que não está nos planos do governo privatizar Banco do Brasil e Caixa Econômica neste momento, tá? A Folha trouxe aí, sempre fazendo a agenda do Lula, trouxe aí, dizendo que ele está com vários encontros organizados, inclusive por seus advogados, e até uma partida de futebol com Chico Buarque no campo do MST. Só que é o seguinte, a gente tem visto que aonde ele até teve em Paraty,
Aonde o Lula está indo, ele está sendo cercado por cidadãos revoltados, né? Então ele não consegue, as grades continuam virtuais em torno dele. Aonde ele vai, o brasileiro manda o seu recado. E numa entrevista ao UOL, o general Maynard Santa Rosa, que se demitiu, né, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, um general da velha guarda, ele disse que foi aos poucos perdendo acesso ao Jair Bolsonaro por culpa de uma turma aí ligada ao Felipe Martins. Ele disse o seguinte: no início eu tinha acesso, depois foi ficando difícil porque o presidente se cercou de um grupo de garotos que tem entre 25 e 32 anos que fazem uma espécie de cordão magnético em torno dele e filtram o acesso. É o Felipe Martins e essa turminha que controla as redes sociais. Tem mais outros, eles não alegam nada, simplesmente protegem e não chegam na agenda do presidente. Tem outros, viu, general? Eu já falei aqui algumas vezes, isolamento é a pior coisa que pode acontecer para o presidente. Quanto mais conselhos ele tiver de uma variedade maior de assessores, mais ele tem a condição de avaliar qual a melhor decisão a ser tomada. Quando você isola alguém na posição de um presidente da República, você está auto-sabotando o próprio governo. Então, os garotos aí precisam rever essa estratégia caso ela seja verdadeira. Eu sei que existe a tentativa de isolamento, inclusive por parte de outros, né? É sempre aquela vaidade, aquela fogueira de vaidade, todo mundo quer ter aquele acesso privilegiado ao presidente da República, mas é preciso pensar de forma mais ampla. Bom, essas foram as principais notícias da manhã e eu retorno mais tarde no Momento Antagonista. Não deixem de acompanhar em tempo real a nossa cobertura no Antagonista e na nossa plataforma, no nosso aplicativo, o Antagonista Mais. Assinem. Um grande abraço. Tchau.